Primeiro é importante, eu vou passar breve sobre isso, porque falar da parte econômica, todo mundo já está super atualizado, né? Então, a gente tem um desafio econômico que é global. Esse desafio, hoje, ele não é só no Brasil, né? Todos os se a gente for ver, todo mundo sempre está buscando um crescimento em cima de crescimento econômico, e a diferença entre o crescimento de 2019 e a previsão de 2020 é bem diferente daquilo que muitas pessoas imaginavam alguns meses atrás. Então, a gente está falando isso da China, quando a gente fala do mundo também isso é muito expressivo, quando a gente fala da zona do euro, enfim, não é um problema só no Brasil e que acaba atingindo todo mundo, né? Cada setor com a sua peculiaridade. O que isso resulta, né? A gente tem uma demanda que é reduzida naturalmente por receio, as pessoas muitas vezes deixam de ter algumas necessidades, né? O fechamento dos canais tradicionais e as mudanças nos hábitos de consumo, né? Que acabam criando vamos dizer, inibindo o consumo de algumas linhas de produto, alguns segmentos e criando outras demandas. Muito do que a gente está vivendo hoje, a gente pode fazer algumas analogias com outros momentos no período histórico, seja do Brasil, nessa jornada do varejo brasileiro, ou em outros momentos, se a gente for realmente pensar como foi a evolução do comércio, né, ao longo da história. Mas ter um contexto histórico, mesmo que breve, é importante para a gente entender que nem tudo é o alarme do desespero, do cenário negativo. Ao longo dos últimos 100 anos, a gente passou por diversos momentos e crises muito piores do que a atual, e a gente chegou no varejo que nós temos hoje, um varejo maduro, e o Brasil, com certeza, né, é uma das principais potências no varejo mundial eletrônico, sabe da sua importância, e a gente tem essa responsabilidade também de não aceitar a calamidade e ficar apenas chorando, né? Entender que isso já aconteceu e ao longo da história nós nos viramos muito bem. E a gente tem capacidade de fazer isso de novo hoje. Como um breve histórico do Brasil, né? Assim que, aliás, diga de passagem que nessa linha do tempo nós tivemos Primeira, Segunda Guerra Mundial, crises econômicas enormes. A gente teve essa jornada do varejo brasileiro começou em 1908. Eu fiz uns cortes aqui, mas tem a fonte desse livro do Luiz Fernando Varoto, que vocês podem consultar depois. Em 1949, nós tivemos a pioneira na venda por catálogo no Brasil. Em 53, o primeiro supermercado, né, o Sirva-se. E um pouco depois, o Iguatemi como o primeiro shopping. E em 75, o hipermercado. Em 95, o Ministério das Comunicações liberou a conexão para a internet com fins comerciais, né? Ou seja, até chegarmos onde estamos, falando de e-commerce, de venda online, né, geralmente como tema desse evento, a gente passou por diversas transformações. E nesse meio tempo, nós passamos por momentos estáveis, momentos ruins, econômicos, bons momentos econômicos, mas independente do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, o varejo evoluiu, né? O varejo evoluiu de acordo com as mudanças culturais e também de acordo com as mudanças tecnológicas. Então, considerando isso, eu trouxe um pouco um resgate das mudanças de canais, né, e formatos que aconteceram nesse período. Nós já tivemos o caixeiro viajante, né? Nós já tivemos a mala direta, que eu acho que também é um grande caso de sucesso. Nós já tivemos e temos ainda muito forte hoje as consultoras de cosméticos, grandes marcas se estabeleceram com esse formato e ainda usam desse formato como um dos principais canais de venda. E o que a gente está tratando, né, no fundo, né? O que está por trás disso tudo, né? Quando a gente fala de catálogo, qual a conexão, né, entre um catálogo de produtos, um caixeiro viajante, uma loja, um hipermercado. A gente está falando de relacionamento e vendas. Ou seja, por mais que a tecnologia muitas vezes nos levasse para um modelo inovador, trouxesse o autoatendimento, a ideia do hipermercado, que na época do seu lançamento era algo muito inovador,
nós que vivíamos muito das referências americanas, né, vimos esse modelo sendo aplicado no Brasil, e aí achamos isso a melhor coisa do mundo, mas em dado momento voltou, o papel da consultora foi reforçado e se estabeleceu, entendeu-se como é que essa consultora de vendas poderia atuar no mercado atual, né? E nós entendemos que começaram-se a criar oportunidades para os vendedores digitais, né? Ou seja, essa próxima onda que todo mundo hoje já conhece como os influenciadores, né? Ou seja, por mais que a gente tenha tecnologia, que o usuário tenha a possibilidade de ter o melhor comércio eletrônico à sua disposição, 24/7, nós somos seres sociais, né? Nós somos pessoas carentes de relações, de aspirações. E esse aspiracional que é trazido pelos influenciadores, seja pelo lifestyle, pela projeção do que a gente está buscando, do que cada um está buscando nessa figura influenciadora, eles hoje são um destaque, né? São relevantes na campanha de qualquer marca de expressão no Brasil e no mundo. Então, qual é a lição que eu quero trazer com esse pequeno contexto, essa contextualização e chegarmos até aqui, né? Por mais que a tecnologia seja um motor, seja um impulsionador, um acelerador de ideias, nós não deixamos de ser humanos, de buscarmos relações, de buscarmos o contato com o outro humano. Por mais que hoje a gente fale de uma determinada crise, o aspecto, projeção de crise econômica, seja qual for, é um convite, né? Como seria a vida hoje, vivendo o cenário que nós estamos vivendo, se nós tivéssemos o advento da tecnologia, né? A quantidade de lives, a quantidade de dinâmicas digitais que foram criadas. Então, entendemos que, apesar da tecnologia, ou graças a ela, as relações foram potencializadas, elas ainda existem e são necessárias para a nossa vivência, a boa convivência em sociedade. Eu trouxe o caso da T7, mas eu vou pegar um caso de um cliente que é possível, né? Algo que é tangível, que todo mundo pode tocar. Essa marca ela é um marketplace de customização de produtos, né? A ideia pela ideia em si, ela não dá escalabilidade, não permite que você cresça dentro do plano de negócio que a T7 tem como objetivo. Então, a tecnologia como facilitador dessa ideia, né? Sendo assim, a proposta deles é muito clara, né? Ele permite que a pessoa tenha páginas exclusivas, ele sempre está muito próximo da relação de tentar está bem clara a relação para ele entre os targets que ele tem que considerar, seja quem vai comprar, ou seja, os sellers, né? São os artistas. E ele permite que esse artista tenha um painel, né? Hoje ele tem um painel administrativo para entender quantos produtos ele tem cadastrado, quais são os pedidos que estão pendentes, quantas vendas ele realizou. Ele também o acesso dele junto para fazer parte do programa também de forma automática, não necessita de uma interação humana. Ele faz um cadastro, automaticamente é liberado um login, ele recebe uma notificação, já tem um ambiente para ele cadastrar a imagem, né? Ele tem uma página customizada, então ele pode mudar a imagem do título, ele pode colocar uma foto dele, colocar referências, isso também sem necessidade de um desenvolvedor, de um programador. Ele consegue customizar as URLs, ou seja, tornar amigáveis os links de divulgação para que reforce o nome dele. E também, além disso, ele também consegue gerir as transações, né? Então, não só, desculpa, no caso, o Marketplace consegue ter uma gestão completa de todas as transações que estão envolvidas com os seus sellers. Aqui, no caso, uma área onde ele pode gerir os afiliados, né? Que ele pode controlar quem está cadastrado, quem não está cadastrado, quais são qual é o e-mail de cadastro, entre outras informações. E o que a gente falou sobre isso? Falou novamente de tecnologia e relacionamento. A gente trouxe essa ideia, ninguém está inventando a roda, né? É importante para esse minuto final de conclusão. Quando eu trago essa solução para cá, é para simplesmente desmistificar
a necessidade de projetos extremamente complexos para a gente fazer aquilo que já se faz há muito tempo, né? Que é tornar a nossa não ficar refém de um ponto de venda físico, não ficar de refém apenas do tráfego pago e ter possibilidade de construir uma rede de vendedores digitais, seja através dos seus vendedores das lojas que hoje estão parados, você está sem saber se vai realmente utilizar aquela força toda de vendas no futuro, mas até então, né, muita gente acabou entrando em férias forçadas, outras pessoas não, mas o que eu vou fazer até lá? Né? Eu não vou esperar simplesmente aguardar a crise econômica passar e enquanto isso está indefinido, eu vou apenas pagar o aluguel do shopping, né? Então, para não ficarmos parados nisso, soluções simples, simplificadas, né? A gente não precisa esperar o shopping reabrir para poder voltar a vender. Todo mundo tem um cadastro dos seus clientes, tem um CRM das lojas físicas, os vendedores já tiveram relacionamento com esses clientes que já compraram no ponto de venda, existe televendas, existe o WhatsApp. Você pode criar meios de contactar essas pessoas e utilizar de tecnologias simplificadas, de fácil implementação, com um time to market muito, muito rápido, para poder viabilizar essa venda em escala através de influenciadores ou vendedores das suas lojas físicas.